Bom, vamos lá nessa aula então, falar sobre script de vendas, como vender as minhas aulas, como atrair as pessoas, como negociar, como oferecer as aulas, etc. Um script de vendas passo a passo sobre como vender. E aí, às vezes, quando a gente fala como vender, às vezes a gente pensa assim, o Ricardo já vai sair falando agora como é que eu ofereço as minhas aulas. Não, tem um monte de coisa antes para eu falar para vocês, vou mostrar aqui nesse mapa mental aqui. E vou explicando passo a passo para vocês, tá bom? É o seguinte, esse é um assunto que eu gosto demais, que eu gosto, eu faço bem, modéstia à parte, porque eu consigo vender bem, é legal, eu gosto disso. Então, aproveitem, tá bom? Anotem tudo que vocês puderem. É um assunto que a gente está tratando na mentoria de professores, né, de violino. O pessoal que está fazendo a mentoria comigo, nós estamos aprofundando nisso. A gente sentou, por exemplo, agora na sexta-feira, eu com cada um, e montamos juntos ali, fomos falando sobre o script de vendas, o que você faz, o que você não faz, em uma reunião de 3 horas e meia, quase 4 horas. Então, que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou dar uma aula de no máximo 30 minutos aqui, então a gente vai passando, então vocês vão anotando e depois vocês vão pesquisando sobre, procurando saber, porque é muita coisa para a gente saber sobre isso daqui. Envolve marketing digital, envolve negócios e tudo mais. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês, que o mapa mental vai ser mais bonito do que eu aqui para vocês. Muito bem. Então vamos lá. Bom, eu tô no mapa mental, mas eu tô vendo aqui o rosto de vocês, né? Quem tá às vezes assistindo isso aqui gravado, é uma aula ao vivo pro curso de professores. Então, o pessoal tá assistindo aqui e às vezes tô vendo vocês aí pela câmera e agradeço vocês que estão sempre com a câmera aberta aí. Quem não pode ficar, paciência. Vamos lá. Então, a gente tem todos esses passos aqui, gente, pra gente falar sobre execução e abordagem na prática. Mas antes, a gente tem que pensar quem que é o nosso público. Para quem é que a gente quer vender? Porque se você não sabe para quem você quer vender, você não sabe o que você tem que falar, o que você tem que produzir de conteúdo, o que você tem que mostrar, tá? Então vocês têm que pensar nisso. E para montar, para chegar nesse público, é um processo, tá bom? Isso é uma coisa que eu estava falando com a Rafaela, da mentoria. Ela, Ricardo, mas esse aluno e esse, a gente foi discutindo. Eu falei, olha, você está entendendo que a gente está num processo agora de montar quem é o seu público e às vezes alguns dos seus alunos hoje, eles não são o seu público. E às vezes você vai perdê-los no meio do caminho. Entendeu? É claro, não vai fazer de propósito para perder e ficar sem a receita, né? Não. Mas pode ser que aconteça e você tem que entender que essa pessoa eu perdi de aluno, mas ela não é o meu público. Para você chegar no seu público, você tem que saber qual é a sua história. Então, por exemplo, Ricardo, a minha história que eu conto, vocês que já estão no curso me conhecem há muito tempo. Eu era um cara que eu trabalhava com música, mas abri uma outra empresa, e aí eu gostava muito de música, e aí eu corria atrás do dinheiro, eu queria ficar rico, e sempre que eu foquei no dinheiro, eu nunca consegui nada. Mas quando eu entendi que as aulas de violino que eu dava transformaram a minha vida, mudaram o meu jeito de ver as coisas e poderia mudar o jeito dos meus alunos, das famílias deles, então eu falei, é essa daqui que é a minha missão. Esse é o meu propósito. Então,
pesquisem, né, sobre o que que é missão, visão, valores de uma empresa, como montar isso e pensem no de vocês, né? Então, de maneira grosseira, qual que é a minha missão aqui, né? A minha visão, meu propósito aqui, de maneira grosseira geral. Eu sempre falo para vocês, hoje eu falei isso para uma pessoa. Ontem eu falei isso para uma pessoa. Eu falei, olha, o meu objetivo principal é daqui 30 anos eu olhar para trás e ver que o ensino de violino no Brasil está muito melhor, que a congregação cristã no Brasil, os ensinos de violino, o ensino de violinos nas igrejas está muito melhor e não aquela coisa amadora de qualquer jeito. E não que eu vou ser o responsável por tudo, mas eu vou ter a certeza de que eu fiz o meu trabalho, de que eu consegui fazer uma parte daquilo. Poxa vida, olha como mudou. Vocês lembram quando era em 2015, quando o Ricardo começou? Inclusive, gente, está fazendo agora em setembro 10 anos que eu lancei o meu primeiro curso de professor. 10 anos. Foi o primeiro curso que eu lancei em 2015, setembro de 2015. Eu vinha trabalhando nisso desde 2013 e lancei a primeira coisa em 2015. E então, quando eu entendi que eu queria ajudar as pessoas, eu entendi o que que é que eu fazia. Não era aula de violino, era um jeito de trabalhar, era um jeito de ensinar, o desenvolvimento de habilidades, se relacionar com as pessoas. E aí você tem que começar a se perguntar. E isso aí eu não consegui fazer assim. Eu fui nessa época, né? Eu estava estudando sobre negócios. Li livros ali que estão aqui, né? Como eu já falei para vocês, um livro legal, Desperte o Milionário que é em Você, se eu não me engano, esse é o nome. É bacana. Fala sobre empresas e tal. Do Carlos Wizard Martins. E na época eu lembro de eu estar vendo sobre isso, talvez 2013 mais ou menos, e eu ver, eu estava na Smart Fit e ali na parede da Smart Fit tinha a missão da Smart Fit. E eu lembro de eu estar pesquisando e aí eu ler aquela missão e eu ficar interpretando aquilo. E eu ficar semanas e meses até eu chegar no meu propósito sozinho, né? Não tinha ninguém para me ajudar, para me falar nada. Então, é aí por aí que vocês têm que começar, entender vocês. Vocês têm que saber contar a história de vocês, porque todos vocês, cada um de vocês, tem a história de vocês. Ah, eu vivi assim, eu passei isso, eu fiz aquilo outro. Como vocês já me viram contar sempre histórias sobre mim. E é nessas histórias que eu cheguei na minha essência, no meu propósito, na minha missão, tá? E não tem problema nenhum ser dinheiro, gente. Não é crime. Vocês podem estar focados no dinheiro. Eu quero, né? Como eu falo, já falei várias vezes para vocês lá atrás, explodiu minha cabeça quando eu vi que eu falei, cara, se eu tiver isso aí lá atrás, né? Eu falei, se eu tiver 30 alunos me pagando R$ 300, eu vou ganhar 9 mil por mês, cara. 30 alunos não é difícil de ter. Eu tenho que correr atrás disso. E aí eu pensava no dinheiro. Só que aí eu não conseguia. Aí eu falei, mas aí eu fui mudando, achando todas essas coisas que eu falei pra vocês, né? História, missão, propósito, visão, valores e tal, criando, montando um negócio, entendendo sobre essas coisas que nós vamos falar hoje, tá? Mas dinheiro geralmente não leva ninguém a lugar nenhum. Sabendo quem é o seu público através da sua história, do que você faz, o que você causa na vida das pessoas. Porque às vezes vocês já têm alunos, muitos de vocês que eu estou vendo aqui. Então, façam isso. Essa semana pergunte para eles. Fala, o que que você mais gosta das aulas? Fora aprender o violino, o que que você aprende aqui comigo? Rafaela, é a Rafaela que está aqui? Rafaela Correia? É essa a Rafaela que está aqui? Oi, sim. Ah, Rafa, eu queria dar o exemplo que você me falou lá.
de um aluno teu, lembra que você falou assim? Ela falou assim pra mim, ó, só pra contar a história rapidinho aqui, não é nem história, só vou pontuar pra vocês entenderem que vocês devem perguntar pros alunos de vocês. Ela falou que ela tem um aluno que ela precisava falar algumas coisas pra ele, do tipo, cara, isso daqui assim, né? Ó, tem que se vestir melhor. E trocava uma ideia, ajudou a pessoa. E ele chegou, né? Ó, tem que fazer isso, fazer aquilo. Dicas de coisa de vida, de organização pessoal, de higiene pessoal. Onde ela ia dando umas coisas, umas dicas pra ele, né? E não é nada de violino. E ele falou um dia pra ela, né, Rafa, que ele falou assim: Meu, olha, você sabe que, cara, isso aí tudo que você tá falando faz sentido. Comecei a perceber, não foi isso mais ou menos, né? Foi isso mesmo. Então, é isso. Perguntem para os alunos de vocês o que que você mais gosta. Responde esse questionário. O que que você mais gosta das aulas? Qual a transformação que você sente fora o violino? Você mudou alguma coisa? Você não... As pessoas vão contar para vocês. E aí vocês vão começar a descobrir, tá? Aí então vocês vão. Primeiro passo é entender e definir qual que é o produto ou serviço que você vende, né? No nosso caso é um serviço, é um curso de violino, tá? Então, vocês têm que primeiro definir qual é o produto ou serviço de vocês. Quantas aulas por semana, quantidade de aulas, que metodologia eu tenho, tem que comprar material, não tem, eu dou, não dou, tem matrícula, valor do curso, aula individual, tem bônus, tem aula em grupo, tem algum desconto, condição de pagamento, eu vou parcelar, eu vou fazer à vista, eu vou usar maquininha de cartão, eu não vou, vou usar boleto, eu vou usar Pix, como que eu vou cobrar? Você tem que ter tudo isso definido para a hora que você vai chegar lá embaixo na negociação, você está com tudo pronto. Prazo de pagamento, tem desconto antes, não tem, tem matrícula, não tem, é todo ano, quanto é, por que que é dessa matrícula, paga algo à parte no meio do caminho, quando tiver um recital, né? Como para recital tem uma taxa ou tá tudo incluso já, que nem aqui, ninguém paga nada mais, só paga mensalidade. Tem alunos que tem estúdio que às vezes a pessoa cobra, quando tem recital, cada aluno paga R$ 30, R$ 50, para ajudar nos custos do recital. Então você precisa definir isso. Defina tudo isso muito bem e antes, pois o cliente vai perguntar. E se ele não perguntar agora, depois ele pode achar alguma coisa. Ah, mas você não falou que era assim. Ah, mas você não falou que era assado. Então, se vocês tiverem isso, vocês vão saber já. Vão eliminar dores de cabeça depois. Tem um contrato, né? Quem é do curso Escola de Professores tem acesso a um contrato que a gente usa aqui. Vocês podem pagar um advogado também para fazer um contrato, né? Como eu paguei. Ou tem um manual do aluno. Manual do aluno, às vezes é um livrinho de regrinhas, né? Às vezes quem tem muito pouco aluno ainda, está no comecinho, às vezes não faz sentido você investir e pagar um contrato, que não é barato, para um advogado fazer do seu jeitinho, né? E às vezes melhor do que você fazer um contrato, pegar na internet ali um modelo e esquece de alguma coisa ou põe alguma coisa nada a ver, às vezes é melhor você ter um livro de um manual de regras, o Manual do Aluno 2025, Manual do Aluno do Estúdio do José. Pronto. Se você tem menos de 10 alunos, é a melhor coisa para você fazer. Você vai ali, você vai primeiro escrever tudo. Quais são as regras? Tem reposição? Não tem? Paga nas férias? Não paga? Tem isso, tem aquilo, é assim, assim, assado. Você cria regras no manual. E aí você vai, sempre que o aluno fizer uma matrícula, você vai entregar o manual, vai dar uma olhadinha com ele, pontuar, explicar para ele, tá? Definido então qual que é o seu produto, aí a gente então vai para prospecção, né? O que que é prospecção, né? Então, primeiro aqui eu estou falando para vocês. Primeiro, tenha bem definido o preço, condição de pagamento, todos os detalhes da oferta, né? Você não pode chegar, quanto que é? Não sei, mas paga agora? Mas... Não, você tem que, quando a pessoa perguntar, você tem que estar com tudo muito bem definido. E isso não quer dizer que vocês vão sentar numa tarde, fazer tudo e vai ficar perfeito e tudo ok. Vocês vão bolar as coisas e vão começar a testar.
Conforme vocês vão testando, vocês vão vendo, poxa, quando eu fiz isso daqui não deu certo, o cliente correu, foi embora. Eu vou testar de outro jeito, vou fazer de outra maneira. E aí, na prospecção, a prospecção ela é expor as pessoas ao seu produto ou serviço. Então, como que a gente faz isso? Na internet, na igreja, na sua comunidade, num grupo, aonde você tem lá alguém que você vai aplicar o seu conhecimento, falar sobre os benefícios. Então, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, falar sobre uma metodologia, né? E esse conhecimento vocês adquirem aqui no curso. Então, por exemplo, o módulo Pontos de uma Filosofia de Ensino, que tem dentro do curso. Aquilo lá, gente, é ouro em pó. Para vocês assistirem aquelas aulas e dali vocês vão tirar um monte de conhecimento, né? Que vocês vão falar assim: ah, nossa, agora eu sei falar sobre isso, sobre aquilo, sobre isso. Você demonstra autoridade, você mostra que você sabe do que você está falando. Você consegue mostrar os benefícios, os diferenciais da sua metodologia, porque você conhece, você sabe. E aí você vai criar Reels, Stories, Posts, né? Aí também tem aqui dentro do curso aí o Facebook e Instagram para músicos, né? Que é um curso aí de 1 hora, rapidinho, para vocês saberem sobre como preparar o Instagram de vocês e tal. E aí vocês vão então expor as pessoas ao seu produto e serviço não é oferecer, não é isso. Expor é deixar as pessoas verem. Então, como hoje, né, se vocês entrarem lá no meu Stories, tem uma exposição ali. Eu estou expondo as pessoas, eu estou mostrando um aluno meu tocando e comentando, olha só, tá fazendo isso e aquilo. Aí a pessoa, ah, nossa, não sabia e tal. Poxa vida, nossa, verdade, eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Então, você expor as pessoas, ah, nossa, eu não sabia que essa pessoa dava aula. Nossa, um aluno dela, nossa, olha que legal. Nossa, eu não sabia que essa pessoa tocava, porque ela tá te vendo ali nas redes sociais. Eu falo redes sociais, né, gente? Porque é muito fácil, barato, não custa nada isso. Todo mundo tem um celularzinho aí, ó, tá todo mundo conectado. Você filma, posta lá no Instagram. É que às vezes vocês querem ficar sendo perfeitos, né? Às vezes vocês querem fazer um cenário com uma luzinha de LED, uma luzinha amarela, né? Só que o Ricardo não começou assim também. Se vocês forem lá ver, eram umas porcarias os vídeos. Mas eu fiz. Eu fiz. Né? Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo e falou: Nossa, Ricardo, não tem ninguém fazendo o teu design, né? Que seria as capas dos vídeos do YouTube, por exemplo, que é uma porcaria as minhas. Só que assim, eu não tenho grana pra pagar alguém pra fazer, porque as pessoas cobram caro isso daí, né? Não é caro, mas um valor alto pelo volume de vídeos que eu tenho. E a pessoa falou: Você não tem ninguém fazendo? Pô, eu vi aí, dá pra melhorar. Eu falei: Cara, é óbvio que dá pra melhorar. Só que se eu ficar, como tem muita gente que fica, ai, eu vou fazer, mas é que a hora que eu tiver alguém que faz a capa do YouTube pra mim, aí eu vou fazer. Então eu fico atrasando, demorando pra fazer porque eu tô esperando ficar perfeito. Não, eu vou lá e faço, dou um jeito e boto pra rodar. Depois eu vou melhorando com o tempo, tá? Determine uma rotina. Determine uma rotina de postagem, é todo dia, é toda hora. Determine uma frequência onde você vai estar ali. E quando você está prospectando, você está mostrando e você está interagindo. Você sabia disso? Você sabia daquilo? Quando a pessoa escreve alguma coisa, ai, nossa, que eu tenho um sonho de aprender violino. Ela comenta no teu post. Ah, eu tenho um sonho de aprender violino. Você vai lá e fala assim, você comenta para ela ou manda uma mensagem inbox. Poxa, por que que não começou até hoje? O que que tá te impedindo? E aí você puxa um papo, entendeu? Você vai trocando ideia, dali vai sair uma conversa. Você não precisa falar assim, não, então vem fazer aula comigo. Fala, poxa, por que que você não começou? Ah, nossa, minha vida era assim, assim, agora que tá começando. Poxa, então agora é a hora, hein? Beleza, daqui a pouco a pessoa vê. Ah, então, mas eu vi que você dá aula. Quanto você cobra? Ah, mas vem cá, deixa eu te. Vamos marcar um dia pra você vir aqui?
Deixa eu te mostrar como é que é. Entendeu? Olhar todo dia para isso. Você tem que ter uma meta de atendimento, de prospecção, de postagem. Você tem que ter. É que vocês começam a fazer uma vez, um dia, o outro, esquece, fica uma semana sem, posta um dia, não posta, faz o outro, não faz. Gente, é consistência, constância, tá bom? E prospecção, gente, é um jogo de números, né? Na hora da venda depois, você vai atrair muito a atenção de muita gente. Aí depois pessoas que vão elevar o nível de consciência, né? Um funil, né? Vai apertando aqui. Aí você vai elevar o nível de consciência, as pessoas que se interessam um pouco mais sobre aquilo, pessoas que perguntam, e depois lá embaixo as pessoas que fecham e vão fazer de verdade. Então, não se desanimem, porque, nossa, tanta gente vê, eu não sei o quê, mas não pergunta, mas ninguém fecha, só um. E aí, quando você começa a fazer isso com constância, você começa a ver que, poxa, ó, depois de umas 15 pessoas que eu falo, uma vem aqui e dá negócio legal. Então eu tenho que correr atrás de 15 todo dia, toda hora. Eu tenho que correr atrás dos não para chegar no sim, entendeu? E aí aqui a gente vai entrar numa coisa que eu falei lá no grupo, quando a, a, a Carmen, né, o Jody falaram algumas coisas lá. Crie uma relação, gere conexão, rapport, antes de fazer uma proposta comercial. Então ali a Carmen falou alguma coisa, né? A pessoa mostra lá, a pessoa pergunta, né, da aula, né? Quer ver? Deixa eu abrir aqui a mensagem, deixa eu ver se eu consigo abrir. Gente, como que não entra? O Wagner Silva tá falando que não entra. É só clicar aqui. Tá todo mundo aqui dentro. Ah, a Carmen mandou uma foto lá, né, ó. A pessoa acho que perguntou, né? Ah lá, bom dia. Gostaria de saber os valores da aula de teclado. Tá? Vou usar aqui o seu exemplo, tá bom, Carmen? Tem problema? Você já postou lá, né, no grupo. Aí você, bom dia. Olha só, isso aqui que eu quero te falar. Bom dia. As aulas de teclado são uma vez por semana, 50 minutos, em dia e horário a combinar por sessões individuais. Depois de mais ou menos 3 meses, o aluno participa também da aula em grupo, da aula individual. As aulas. Pá, 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 pá. Bom dia. Tudo bem? Como que você tá? Você já toca? Você já tocou? Você tá querendo começar agora? Entendeu? Deixa a pessoa falar dela. Ela vai te falar o que você tem que falar depois. Você falou tudo isso sem saber se era isso de verdade que ela queria. Ela tá perguntando o valor porque ela começou o assunto, ela não podia falar assim, ai, nossa, Carmen, eu tinha um sonho de... Ela não te conhece. Então, gera uma conexão com a pessoa. Fala, bom dia, fulano, tudo bem? Você já toca teclado ou algum instrumento? Entendeu? Aí a pessoa assim, não, nunca toquei. Eu toquei violão. Violão, legal. Poxa, isso daí é bacana porque já vai te dar uma noção de percepção rítmica, melódica, etc. Então, sempre alguém que já tocou ah, vai ter uma certa facilidade a mais, entendeu? E você queria tocar para quê? É para tocar na sua igreja? Qual que é o seu objetivo? Só para você tirar umas músicas? É para você querer fazer eventos depois? Então eu tô perguntando, por que que você quer tocar violino? Porque, nossa, porque eu queria tocar na minha igreja e tal. Que igreja que você é? Entendi. E lá, como é que é? É hino? Todo mundo toca, não toca? Se interessa pela pessoa, deixa ela falar. Conforme você perguntar, mas por que que você nunca começou? Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Nossa, será que aprende? Quem é grande, ela vai começar. Será que quem é adulto aprende? Mas será que eu já não tô velho para aprender? Não, mas poxa vida, eu tenho alunos assim, eu tenho assado, eu tenho... Você entendeu? A pessoa vai falar para você das dores dela. Ela vai falar. E aí você vai saber o que você tem que falar depois, tá? Então, pensem primeiro em criar uma relação, em gerar uma conexão, entender qual é o momento, entender de verdade o que essa pessoa está querendo.
para você saber o que que você vai oferecer depois, porque ó, prospectar não é vender. Aqui, Carmen, você saiu vendendo de cara para ela. Você já vendeu de cara. Vocês gostam assim, imagina assim, ó, todo mundo, tá bom? Você chegou numa loja do shopping, aí você entra assim, ai, nossa, que bonitinho isso daqui. Aí a pessoa pega e fala assim, isso daí é R$ 59,90. Aí você, ai, nossa, que caro, R$ 59,90, meu Deus do céu. Quebrou meu carro ontem, ai, nem posso gastar. Agora, se você entra na loja, fala assim, ai, nossa, olha que bonitinho isso daqui. Aí a pessoa fala assim, não, bonitinho, vem aqui, dá uma olhada, ó. Experimenta isso aqui, bota isso aqui, quando você é um conforto, é uma roupa tão gostosa. E olha só esse tecido aqui, ele dura muito tempo, ele é muito bom. Porque às vezes as pessoas acham que, nossa, essa marca aqui é muito cara. Mas, gente, dá uma olhada nesse tecido. Você vai comprar um ali na outra loja, lá na Renner, lá você vai pagar R$ 10, só que dura 3 vezes, lavou, tá tudo estragado. Agora, olha esse material. A hora que você lavar duas, três, ele continua bom. É muito gostoso. E isso e aquilo. Aquilo já vai te dando uma vontade. Porque a pessoa está te falando os benefícios que ela vai ter, que você vai ter. Ela está conversando. Nossa, porque eu comprei uma vez. Nossa, porque eu tenho uma cliente que veio aqui. Ela falou: Meu, não quero saber. Sempre que tiver, você me chama que eu vou vir comprar. Então ela saiu trocando uma ideia com a pessoa. Entendeu? Depois, a hora que a pessoa fala assim: Ai, tá bom, nossa, mas como que paga isso? Como que é? Aí a gente vai chegar depois. Então, aqui só um parênteses, né? Retomar sempre contatos antigos em potencial. Então, às vezes, aquela pessoa que você falou ali no começo, né? Não era o momento ali naquela hora. Às vezes tem gente que ela só vem, né? O Kelvin, ele não tá aqui, ele é da mentoria também. E a gente tava falando isso na sexta, na reunião com ele. E aí eu expliquei pra ele, eu falei assim, olha, essas pessoas que perguntaram tal e você não respondeu mais, e elas não responderam mais você, você vai fazer assim, 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 assado. Manda uma mensagem falando isso, 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 isso. Aí a, a mentoria dele foi de manhã. Quando foi de tarde, e que eu tinha acabado a mentoria aqui com a Rafaela, eu fui ali buscar um negócio que eu ia sair, fui ali comprar uns negócios no mercadinho ali da frente. Ele já mandou mensagem: Ricardo, dá uma olhada aqui. Funcionou aquilo que você falou. Olha aqui. A pessoa respondeu isso, isso, isso e isso. Dois, três contatos antigos que ele já tinha falado e falou: Poxa, as pessoas entraram em contato, mas não respondem. Eu falei: Faz assim, assim, assim. Fala isso, fala aquilo, pergunta aquilo outro e age desse jeito aqui. Pronto, a pessoa já veio e eu falei: Por quê? Uma das pessoas, eu falei assim: Ó, você tá vendo essa resposta que ela deu agora? Isso aqui tá dizendo o quê nessa fala dela? Quando ela perguntou, logo depois, olha a data que ela perguntou. Ela não tinha dinheiro para fechar, ela não tinha. Ela falou: Nossa, mas esse mês aqui eu tô apertada. Ela ficou esquivando de você, ela não queria mais falar sobre esse assunto. Quando você falou isso, aí agora ela falou assim: Olha, eu posso, mas eu posso tal dia. Será que eu posso ver tal dia? Por que que ela tá falando esse dia? Porque se ela for aí e ela ficar convencida, ela vai ter dinheiro só nesse dia. Por isso que ela tá querendo. Então você marca pra ela pra esse dia, não tem problema. Então vocês têm que às vezes entender, às vezes não é o momento da pessoa. E deixa anotado, agenda. Não fica achando assim, ah não, tá bom, essa pessoa tem que entrar em contato no dia 25. Vocês vão esquecer, é a única certeza. Qualifique os contatos da lista, anote quem é quem tem interesse, o que que a pessoa falou, né, os pontos que você percebeu que já podem fazer aquele cliente fechar, se você tiver um diferencial ou não, né? Quando você começa é fácil, mas quando você se dá conta já não sabe mais quem é. Então, o que eu falei, anota, anota, qualifica as pessoas. Essa pessoa ela queria isso, ela gostava disso, ela falava isso. Tenha isso daí anotado, tá bom? Controle os seus números, quantas pessoas você entra em contato por dia, né? Isso daqui é se vocês vão fazer um trabalho mais agressivo ali de prospecção, mais contado e tal. Hoje é uma coisa mais. Aí depois aqui, ó, vocês vão falar sobre qualificação e abordagem e apresentação.
Então, tenha certeza, depois que você prospectou, você mostrou, trocou uma ideia, gerou um relacionamento, você vai marcar um dia com a pessoa. Ó, vem aqui um dia. Você não quer vir aqui? Eu vou te mostrar. Vem fazer uma aula experimental. As pessoas gostam dessa palavra, dessa expressão, aula experimental. Vem fazer uma aula experimental? Aí a gente vai chegar, vai trocar uma ideia, você vai pegar o violino, você vai ver como que não é difícil. Eu já vou te mostrar umas coisas que você vai ver que não é impossível. Tem que ter técnica. Às vezes você tentou, mas com um professor que não tinha técnica. Vem aqui que eu vou te mostrar como que todo mundo pode aprender. E aí você vai chamar essa pessoa para conversar, ou ali mais pessoalmente no WhatsApp ou no telefone, ou marcar, né? Entendendo quem é o prospect, quais suas dores, dificuldades e realidade. Então, aqui a gente vai começar já a funilar mais. Ó, você acha que é difícil, mas vem aqui que eu vou te explicar. Aqui eu tenho passo a passo, prioridade de ensino, metodologia, tá, 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 tá. Escuta a pessoa falar, deixa ela falar dos medos dela, das dores, das dificuldades. Existem perguntas passando na cabeça da pessoa. Quais são elas? Você tem que descobrir. Então, pelo que ela começa a conversar com você, você vai sentir que às vezes ela está pensando assim: será que isso funciona? Será que é para mim? Será que tem alguém parecido comigo que tem resultado? Então você já pode mostrar um depoimento. Será que eu já tô velho demais? Eu tô sentindo na conversa dessa pessoa que ela acha que ela é velha. Então eu tenho que criar uma narrativa para ela ver que ela não é velha, para aprender. Ah, o meu filho é muito pequeno. Será que essa pessoa sabe? Eu tenho que criar uma coisa que ela saiba que o meu filho vai conseguir aprender com ela. Ah, vocês dão aula online? Então eu tenho que deixar claro para ela como é o online. Tem que fazer ela experimentar aquilo, tá? E aí aqui também tem a fase da conscientização do problema. Faz ela pessoa perceber que ela tem um problema, que falta um passo a passo, que falta uma técnica, que falta algum professor bom com metodologia, né? E que se ela executar aquilo vai dar certo, né? Falta confiança no professor para dar aula e ele fica agindo, ensinando música nova. Então, você faz ela se conscientizar de que ela tem um problema, que ela não conseguiu aprender, ou que ela não conseguiu fazer até hoje por causa disso. E você tem a solução. Você tem a solução. E aí, qual a transformação que nós fazemos com os nossos clientes? Você vai mostrar os depoimentos, você vai mostrar vídeo, print, contar histórias de alunos parecidos com aquela pessoa. Ah, olha, você está preocupada, né? Eu sei que você está preocupada, achando que, eu tô muito velho, Ricardo. Eu acho que só criança que aprende isso. Meu, eu tenho aqui uma aluna que é a Josefina. Ela tem 69 anos. Ela tem 75 anos e ela está aprendendo. Então você vai contar a história, você vai mostrar, né? Vai mostrar claramente os benefícios da solução que você tem. Não enrola e seja objetivo. Comunique essas coisas para a pessoa, não de um jeito assim, eu tenho medo, eu tenho desculpa, gente. Eu tenho medo, tenho vergonha de falar. Eu não sei se a pessoa está acreditando em mim, eu não sei se a pessoa, ai, nossa, será que eu sei fazer isso? Não, vocês têm que ter firmeza, tá? Não acredite que o seu cliente tem o seu nível. Isso pode te limitar. É o que eu estava falando, a gente estava falando hoje lá, né? A gente fica pensando, se eu postar isso, a pessoa vai achar que o seu cliente, ele não tem o seu nível, ele está abaixo. Por isso que ele vai querer fazer com você. As pessoas que vão achar um defeito, querer pôr defeito, essas pessoas não vão ser clientes de vocês. Então não interessa o que elas pensam, tá bom? Crie sempre um ponto em comum, conte a história de algum aluno, mostre alguém que se parece com ele. Não entre derrotado ou já com preconceito que aquela pessoa não vai comprar. Às vezes a gente entra assim, às vezes a gente julga a pessoa. Fala, ai, nossa, a pessoa aí ela tem o perfil daquela pessoa que não compra, né? Ai, nossa, que raiva, vou ter que atender essa pessoa, mas já aconteceu isso comigo. De eu ver a pessoa assim, eu falo assim, ai, nossa, nem não tem o perfil. Mas eu penso, não, mas eu vou atender e vou atender o meu melhor. Eu vou fazer o melhor como se ela fosse fechar. Daqui a pouco a pessoa fecha.
E aí você fala assim, nossa, caramba, eu nem acredito. E olha, fechou e deu certo, ela tá por um tempão e ela tá. E aquela pessoa eu nem achei que ia fechar, tá? E pense o que que você vai ter de materiais, né? Mostre dentro do curso, mostre a sua escola. Então, se você chamou a pessoa até aí, né? Quando a gente chama a pessoa até aqui no estúdio presencial, a gente depois uma hora fala assim: "Ah, vem cá para você conhecer a escola, então, vem conhecer o estúdio inteiro aqui, ó. Aqui tem uma sala, tem outra, tem piano aqui, tem ali, tem ar condicionado. Aqui é a recepção, as pessoas chegam, tal, sapateira para pôr o tênis, papá. Olha, vem aqui, tem o salão, aqui os ensaios, aqui tem a cozinha, tem os banheiros. Nossa, que grande!" A pessoa vai gostando, ela vai vendo, né? Ela vai se sentindo ali já, tá? Mostre, fala do programa, pega o exercício, mostra o vídeo, alguma coisa, violino na mão, né? Faz a pessoa sentir aquilo ali, tá? Aí depois aqui a gente vai. É normal que às vezes a pessoa não feche na hora, às vezes ela vem, é um final de mês, é um meio de mês, é um mês que ela ainda tá num outro professor e ela precisa desistir de lá para vir para cá. Então você tem que fazer um acompanhamento, né? E a riqueza tá nesse acompanhamento aí que você vai fazer. Não desapareça do nada na conversa, não desista até você ouvir um não. Ah, essa pessoa não me respondeu, essa pessoa não sei, ela não fala. Chega na pessoa então e fala assim, ó, fulano, eu queria saber, você tem interesse ainda ou posso encerrar o nosso atendimento? Pronto. Se a pessoa falar, ah, não, eu tenho, mas é que. Beleza. Ó, não tenho. Pronto, você fecha aquela janela e parte para outra. Entendeu? Faça que a pessoa tenha experiências diferentes. Então, chama ela para vir num recital, chama ela para vir numa apresentação, chama ela para vir numa formatura, chama ela para vir numa aula em grupo, chama ela para experimentar aquilo lá, né? Não faça promessa que você não possa cumprir. E aí no final você vai falar para ela, né? Ó, fez sentido para você isso? Você acha então que você pode aprender? Você acha que vai dar certo aqui? Você gostou? Então vamos dar um próximo passo? Então vamos, posso te falar os valores, posso te falar essas coisas, né? Primeiro ofereça o mais caro, depois o mais barato, se você tem. Ah, então, Ricardo, eu tenho aqui o curso, a aula em grupo, eu cobro R$ 200 para fazer em 3 4 alunos. E a aula individual, eu cobro R$ 400 para fazer uma aula individual de 30 minutos por semana. Então, você oferece mais caro, ah, não, tá muito caro, não sei o quê. Ó, então, mas eu tenho esse plano aqui também. Te interessa? Então, aí faz a pessoa. Você alavancou o preço primeiro, né? E aí depois, quando você joga para baixo, ela fala, ah, não, então faz sentido esse valor aqui, tá bom? E aí você vai negociar. Ah, olha, mas eu posso fazer então para você um desconto na primeira mensalidade, na segunda, um desconto por 3 meses. Você vai negociar com a pessoa o que, que é que você que pode fazer para fechar com ela. Enquanto você não obteve uma resposta, continue conectado, peça pela resposta. E aí faz sentido para você? Você tem interesse, né? E se a pessoa não tem, demorou, gente, amor ao próximo. Não espere que todos pensem como você. Normal não vender para todo mundo, por isso precisa expor ao máximo de pessoas. Não fique frustrado e desanimado, né? Quando você tomar um não, quando você perder um aluno, quando você perder um negócio que você pensou que ia fechar e não fechou, né? E se o produto, o serviço de vocês já está validado, então continue firme e siga em frente. Mas se não tiver validado, você tem que validar. Então por isso que às vezes vocês têm que testar, arrumar a cobaia, arrumar gente para fazer aquilo para ver se dá certo, quais pontos você precisa melhorar, tá bom? Aí aqui a gente vai negociação e fechamento, né? Satisfação mútua, todo mundo tem que ganhar, você não está enganando ninguém. Primeiro oferece o mais caro, o mais barato. Tipo de negociador, firme e gentil. Então, firme com o problema, mas gentil com as pessoas, né? Então, ó, não pode ser aquela pessoa, ai, você quer? Ai, não, eu faço mais barato, ai, não, não sei", né? Não, tem que ser gentil, mas tem que ser firme. Ó, é isso aqui que eu tenho. Já te mostrei, se você gostou. Vamos fazer então? Ou você quer que eu pare o atendimento, encerro aqui? Como que é, né? E mostrar o que a outra pessoa está ganhando, né? Mostrar o valor, alavancar o valor, né? Então, quais são as opções de hoje no mercado? Então, fazer, olha, hoje aqui é o único lugar que você vai encontrar assim.
Olha, você tem esse bônus. Olha, essa oferta é para agora. Ela tem esse preço, ela tem essas condições para agora, né? Para um bônus, uma oferta especial. Então, cria um senso de urgência, né? Desculpa, está escrito errado. Saiba exatamente até onde você pode ir. Então, você já tem que ter pensado, você já tem que ter calculado, né? Nunca faça concessão sem uma contrapartida. Ah, eu te dou uma bolsa de 50%. Ah, eu te dou aula de graça 3 meses. Mas o que que é que você tem que me dar ao contrário, em contrapartida? A gente já falou isso naquela outra aula, né? Estabeleça, ó, você vai deixar eu filmar, gravar, postar, e você não pode faltar, você tem que vir em todas as aulas, você tem que vir na apresentação, tá? Então eu te dou um desconto, mas daí você tem que fazer isso daqui, certo? Contorno de objeções, a pessoa vai falar sobre que ela ainda tem medo. Às vezes ela fala assim, e aí, vamos fechar? E ela fala assim, ai, mas é que eu não sei se eu isso ou aquilo. Então você, peraí, ela tá com uma objeção nisso daqui. Como que eu vou contornar isso? Como que eu vou tirar essa dúvida? Como que eu vou tirar esse medo dela? Deixa eu explicar. E aí, fechamento, vamos para ação. Vamos fechar então? Posso mandar o contrato? Sim, não. Ah, vou pensar, ó, então eu te ligo quando, né? E não deixa essas coisas em aberto, gente. Não deixa em aberto assim, ó, eu preciso saber, eu preciso fechar, eu preciso. Esses dias aconteceu mesmo aqui isso, por exemplo, né? Tinha uma pessoa interessada em aulas no estúdio aqui, em Dayatuba, e aí ela ficou enrolando para fechar. Na hora que a gente mandou o contrato, ela começou a embaçar, a enrolar para assinar o contrato. Aí, e não era mentira, apareceu uma pessoa que precisava e queria no mesmo horário dela. Aí eu falei, então agora liga para aquela pessoa e fala para ela, fala assim, olha, entrou uma pessoa em contato hoje, ela quer esse horário, ela pode esse horário. Se você não assinar hoje o contrato, eu vou fechar com ela e ela que vai pegar esse horário. Então eu vou dar até hoje às 8 horas da noite. Se não fechar, amanhã de manhã eu já vou fechar o contrato com ela. 8 horas da noite ela assinou o contrato e pagou. E não era mentira. Não era mentira. Tinha uma pessoa mesmo interessada. Aí a gente ofereceu um segundo horário para aquela outra pessoa. Certo? Aí aqui, gente, ó, tem dicas, mas, gente do céu, é muita coisa, muita dica, tá? E aí a gente vai em uma outra hora, a gente fala sobre esse assunto. Ok? Meu olho já tá até fechando aqui, ó. Vermelho. Gente, muito obrigado. Coloquem as dúvidas de vocês lá no grupo, se vocês tiverem. A gente pode ir trocando ideias, conversando sobre essas coisas, sobre negócios, vendas e tudo mais. Tá bom? Obrigado, um beijo grande aí. Querem tirar uma foto aí da aula? Vamos tirar uma foto.